Olá! No Academia de hoje vamos falar sobre os precedentes, que são as decisões tomadas pelo Judiciário que depois vão servir de base para o julgamento de casos semelhantes. Vamos analisar as normas legais e regimentais que regulamentam a jurisprudência. A dissertação foi realizada por Gabriela Freitas. O incidente de uniformização de jurisprudência no Estado Democrático de Direito. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Área de concentração Direito Processual, como requisito parcial a obtenção do título de mestre em Direito Processual. Orientador, professor doutor Ronaldo Bretas de Carvalho Dias. Para participar do debate, convidamos Roberta Maia Gresta, mestre em Direito Processual e professora do curso de especialização em Direito Processual do Instituto de Educação Continuada da PUC de Minas, e o doutor Eric Vidigal, professor de Processo Civil e doutor pela PUC de São Paulo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na academia. Agora nós vamos conferir um resumo do estudo de Gabriela Freitas. A dissertação promove uma leitura crítica da utilização dos precedentes no direito brasileiro. A partir da teoria constitucionalista do processo, conduz o embate entre a função da jurisprudência no sistema jurídico do civil law e a crescente influência dos ideais do common law. São analisadas as normas legais e regimentais que regulamentam o incidente de uniformização de jurisprudência, previsto no Código de Processo Civil, com vistas ao oferecimento de uma solução técnica para adequá-lo à perspectiva democrática. Gabriela Freitas, agora eu gostaria que você falasse sobre a metodologia utilizada na dissertação. Muito obrigado pela sua presença aqui também. Primeiramente, eu que agradeço pela oportunidade de poder participar do programa. A metodologia para a realização do trabalho baseou-se principalmente na pesquisa bibliográfica, não necessariamente sobre obras específicas sobre o incidente de uniformização de jurisprudência, até porque a literatura jurídica sobre esse tema específico é bastante escassa, mas principalmente sobre questões de precedentes e sobre os sistemas de civil law e de common law. Além disso, também foi feita uma pesquisa legislativa, tratando desde o Código de 39, que já tratava da questão do pré-julgado, que era o início, a origem da uniformização de jurisprudência, e também dos regimentos internos dos tribunais, que foram escolhidos o STJ, o TJ de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. A Gabriela separou para a gente 3 obras que foram fundamentais para a realização da dissertação. Vamos conferir. Processo Constitucional e Estado Democrático de Direito, Ronaldo Bretas de Carvalho Dias, editora Del Rey. Jurisprudencialização do Direito, Gustavo de Castro Faria, editora Arraiz. Crítica à aplicação de precedentes no direito brasileiro, Maurício Ramires, Livraria do Advogado. Bom, professor, e qual foi a importância de cada uma das obras? Primeiramente, a obra do professor Ronaldo Bretas de Carvalho Dias, Processo Constitucional e Estado Democrático de Direito. Ele foi o meu orientador de mestrado, e a obra dele é o marco teórico adotado para esse trabalho. Ele trabalha a teoria constitucionalista do processo, elaborada pelo professor mexicano Héctor Fixamud e trazida para o Brasil pelo professor José Alfredo de Oliveira Baracho, em que ele propõe a compreensão do processo a partir da Constituição, considerando que as constituições, no momento pós-regimes totalitários, trataram de incluir nas suas garantias fundamentais garantias de natureza processual. Então, aproxima bastante o processo da Constituição. Então, ele foi o principal... Ele é o marco teórico desse meu trabalho. As outras 2 obras, a do Gustavo de Castro Faria e a do Maurício Ramires, foram obras trabalhadas como livro-texto, porque a partir deles eu pude elaborar a crítica que eu pretendia à uniformização de jurisprudência, porque todos os 2 elaboram críticas à questão dos precedentes, por viés diferenciados. O Gustavo de Castro Faria mais pela perspectiva do devido processo legal, uma perspectiva bastante processual, e o Maurício Ramires por uma perspectiva mais hermenêutica, que é bem característica da linha de pesquisa dele lá do Rio Grande do Sul. Agora chegou o momento mais aguardado aqui por nós, que é a apresentação da sua dissertação. Fique à vontade. Na minha dissertação de mestrado, eu procurei trabalhar um incidente de uniformização de jurisprudência no Estado Democrático de Direito, propondo uma revisitação desse incidente, que foi incluído pelo legislador no Código de Processo Civil de 1973 e não foi revisitado após a promulgação da Constituição. Tendo em vista que eu tenho uma mudança de marco teórico do Código de 73 para esse novo momento constitucional, eu supero a teoria do processo como relação jurídica e passo a trabalhar o processo constitucional,
é necessária uma revisitação dessas técnicas procedimentais para que elas possam se adequar às garantias processuais incluídas no texto constitucional. A partir dessa perspectiva democrática do processo, o meu trabalho procurou criticar a falta do devido processo legal no incidente de uniformização de jurisprudência, analisando os regimentos internos dos tribunais, demonstrando que hoje ainda a interpretação da norma se limita muito a uma atividade do julgador, sem qualquer participação das partes, que são as maiores interessadas em poder interpretar a norma que vai ser aplicada ao caso que elas participam. Além disso, eu também busquei demonstrar a importância desse incidente, que vem sendo substituído por outras técnicas de padronização decisória, e ele seria extremamente relevante nesse momento democrático, porque ele garantiria às partes uma isonomia na interpretação da norma. Ele garantiria que todas as partes tenham a mesma interpretação, independentemente do caso que esteja sendo julgado. Então, eu elaboro essa crítica à falta de utilização do incidente de uniformização de jurisprudência, como ele sendo um instrumento extremamente relevante para o Estado Democrático de Direito por garantir a isonomia, mas proponho também uma revisitação de modo a que seja aplicado devidamente o devido processo legal, de forma a democratizar esse procedimento. Muito obrigado pela sua explicação. Nós vamos fazer uma rápida parada e na volta do intervalo vamos debater a dissertação de hoje aqui no Academia, que trata sobre os precedentes judiciais. Estamos de volta com a Academia e vamos debater agora a dissertação de Gabriela Freitas. O estudo analisa os precedentes, que são as decisões tomadas pelo Judiciário, que depois vão ser utilizadas como base para julgamentos de casos semelhantes. Mas antes de iniciarmos o debate, vamos conferir algumas teses e dissertações que você também pode ter acesso. A boa-fé no processo civil, Brunella Vieira de Vicenzi, editora Atlas. Direito da infraestrutura, perspectiva pública, André Castro Carvalho, Quartier Latam, A Hora dos Cadáveres Adiados, Corrupção, Expectativa e Processo Penal, Rui Cunha Martins, editora Atlas. E agora a gente começa o nosso debate. Vou passar primeiro aqui a palavra para a professora Roberta. Fique à vontade, professora. Obrigada, Thiago. Primeiramente, quero agradecer o convite de estar aqui e parabenizar a professora Gabriela, sobretudo pela ousadia, tanto da escolha do tema quanto da abordagem. Eu vejo essa ousadia na escolha do tema no momento em que nós estamos assistindo o encaminhamento de um novo Código de Processo Civil, que, totalmente distante da sua proposta, está se encaminhando pela ideia de que a segurança jurídica deve ser alcançada na formação da uniformidade das decisões dos tribunais, não por esse mecanismo de uniformização propriamente da jurisprudência, mas sim por outras técnicas, como o incidente de resolução de demandas repetitivas, que tendem a ficar cada vez mais alijados da própria compreensão de devido processo, como ela ressaltou em relação à participação dos interessados nesses procedimentos. Em relação à abordagem, fica também essa proposta, né, de democratização do incidente de uniformização, que já é tão pouco utilizado atualmente e que tenderá talvez a ser ainda menos explorado, né, com o advento do novo CPC. E aí é que me leva a duas provocações aqui que eu gostaria de colocar para a professora Gabriela em relação ao tema dela. O primeiro é exatamente esse, eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre essa conformação da segurança jurídica num viés que tem a ver muito mais com o grau de discursividade que é possível ocorrer dentro do incidente, dentro da uniformização de jurisprudência. E a segunda colocação é como que a professora veria, com o advento aí desse novo Código de Processo Civil, que tende a extinguir o incidente, a uniformização de jurisprudência, adotando incidente de demandas repetitivas, a condição de sobrevida, inclusive de resgate da democracia dentro do processo, por meio da uniformização de jurisprudência. Agradeço à professora Roberta por suas considerações. Nós já somos companheiras de debate de longa data e ela sempre traz interferências bastante colaborativas com os meus trabalhos. Realmente, a questão do novo código é um problema a ser enfrentado em relação à uniformização de jurisprudência, principalmente porque esse incidente de uniformização de jurisprudência vai deixar de existir na legislação. O novo código, assim como toda a legislação brasileira, vem sofrendo uma influência do sistema de common law dos Estados Unidos, essa tentativa de padronização decisória, principalmente da emenda 45 para cá.
numa tentativa de padronizar os julgados de forma a criar teses para casos concretos e que possam ser julgados em demandas de massa, e que não seria o objetivo da uniformização de jurisprudência. A uniformização de jurisprudência teria por objetivo uniformizar a interpretação da norma, para que todos tenham acesso a uma norma com a mesma interpretação. Então, eu acredito que a exclusão do incidente de uniformização de jurisprudência vai realmente diminuir o debate sobre esse tema, e por isso que eu acho relevante o trabalho que eu realizei de tentar resgatar a importância desse incidente, tendo em vista que ele vai ser excluído do texto legal, no novo código, substituído pelos incidentes de demanda repetitiva, mas ele não vai ser excluído dos regimentos internos dos tribunais. Os regimentos internos dos tribunais continuam podendo elaborar os seus procedimentos, desde que de acordo com a norma constitucional, e eles não existe planejamento por hora de excluir o incidente de uniformização de jurisprudência. Inclusive, cito o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nós somos de Minas Gerais, então a gente usa ele muito como referência, que criou recentemente câmaras de uniformização de jurisprudência, na tentativa de tornar cada vez mais uniforme a interpretação da norma, pelo menos dentro do âmbito estadual. Todavia, pela compreensão inadequada que às vezes se tem desse incidente, acaba se utilizando ele como padronização decisória. Tá certo. Agora, o professor Dr. Eric, por favor. Professor, obrigado, Tiago. Primeiramente, cumprimento a professora Roberta, a professora Gabriela. Não tem como deixar de elogiar o teu trabalho, né? O trabalho, ele consegue, de maneira bem objetiva, trazer muita bagagem teórica, né? Eu achei um trabalho até, do ponto de vista teórico, bastante denso para nível de mestrado. Eu acho que já está até no meio do caminho de um doutorado. Achei interessante que a professora Gabriela abordou, além desse histórico, né, da legislação e do funcionamento ou do não funcionamento do Instituto, né, no decorrer dos tempos, abordou uma questão relacionada com a argumentatividade, né, que na tentativa de se uniformizar a jurisprudência se tem um enfrentamento mais aprofundado no exame dos argumentos trazidos pelas partes, existe uma maior participação. Enquanto que na nova técnica que nós ainda vamos experimentar, no incidente de demandas repetitivas, na verdade, me parece que é um pouco o foco. Aliás, eu acho que você coloca isso no seu trabalho, um foco mais na redução do número, uma medida de natureza mais quantitativa do que qualitativa. E quando eu li o teu trabalho, eu me lembrei de uma obra do Norberto Bobbio, quando ele fala do positivismo jurídico, ele coloca que nas democracias uma grande dificuldade é equilibrar o confronto entre igualdade e liberdade, entre o que a gente poderia colocar como direitos humanos de primeira dimensão e de segunda dimensão. Quer dizer, se eu afirmo demais a igualdade, eu aniquilo com a liberdade, com a individualidade. Uhum. E se eu libero demais a individualidade, eu acabo prejudicando a igualdade. E aí eu comecei a pensar, transpondo para o teu tema, para o teu trabalho, será que não existiria também esse confronto do sistema democrático nessa questão de uma aplicação dos precedentes, como o novo código pretende inovar, igualando todas as pessoas, como se todos os litígios fossem exatamente iguais, e se dessa forma isso não acaba prejudicando, então, a individualidade que é protegida também, tutelada na Constituição, principalmente nos artigos que tratam dos direitos fundamentais? Então, essa seria... Esse, inclusive, também é um dos problemas que eu abordo na dissertação, quando eu trato da influência indevida da common law no direito brasileiro. O legislador brasileiro e também o doutrinador brasileiro tem tentado trazer para o nosso direito questões do direito do common law, um direito que se baseia na utilização de precedentes, mas de forma simplista e até reducionista do que seja o sistema do common law, porque não o traz por completo. Se eu trouxer os dois institutos que são de extrema relevância no common law, que é o distinguishing e o overruling, eu resolvo um pouco esse problema da liberdade dentro do judiciário em relação à aplicação da lei para cada caso, da peculiaridade de cada caso. Dentro do sistema da common law, por meio do distinguishing, a parte tem a oportunidade de argumentar e afirmar, olha, o meu caso não é semelhante àquele que foi criado no precedente. O precedente criado não se aplica ao meu caso, porque eu tenho uma distinção de casos. Ou até mesmo pela utilização do overruling, que a parte tem a oportunidade de argumentar que aquele precedente não se utiliza mais. Às vezes você vai ter uma súmula de 1966 que ainda está constando como válida,
mas que não deveria mais ser aplicada porque eu já tenho um novo panorama constitucional, um novo panorama jurídico que deveria superar aquela súmula, ou aquele precedente, ou aquele entendimento uniformizado. Então, se fosse realmente resgatado o sistema da common law e fosse buscado essa democratização do procedimento, eu acho que resolveria um pouco esse problema do limite da igualdade e da liberdade. Vamos fazer mais uma rodada, então, de perguntas, professora Roberta. Muito bem, eu vou aproveitar, então, o gancho do professor Eric, que ressaltou a qualidade teórica da obra da Gabriela, né, já aí encaminhando-se um estudo aprofundado e com características mesmo de doutorado, e ressaltar a grande relevância dela ter trazido os estudos do professor Hector Fixamudio, um autor pouco conhecido no Brasil, e que explora uma vertente de processo constitucional que não é, muitas vezes, a que vem prevalecendo aqui. Nós temos, infelizmente, assistido a alguns autores que trabalham a noção de processo constitucional como reforço de um ativismo judicial. E o curioso é trazer essa ideia de ativismo que está presente desde as concepções, né, mais iniciais ali da ciência processual, associadas, inclusive, à prévia ascensão ali do Estado fascista na Itália e depois também nazista na Alemanha, apresentar essa ideia de ativismo como se fosse uma possibilidade de ganho democrático. Então, gostaria que a professora Gabriela fizesse um pouco essa distinção a respeito dessa abordagem tão cara para nós, né, e tão enriquecedora, que pode ser a contribuição do professor Hector Fixamudio para a compreensão do processo constitucional no Estado democrático de direito. O processo constitucional, apesar de estar sendo bastante abordado na literatura jurídica brasileira, pouco se preocupa em resgatar de onde veio essa teoria. E ela vem do professor Hector Fixamudio, que já em 74 elaborou sua obra Constituição e Processo na América Latina, em que ele percebeu que, com a queda dos regimes totalitários, as constituições, no geral, nos países da América Latina, se preocupavam em incluir dentro do seu rol de direitos e garantias fundamentais, garantias de natureza processual. Então, o processo não seria mais um instrumento da jurisdição, ele não seria mais uma relação jurídica entre autor, juiz e réu, ele não poderia mais ser algo que concedesse maior poder ao julgador para atuar da forma como quisesse na busca dos escopos metajurídicos do processo, na busca pela paz social, pela justiça, mas sim seria uma garantia de efetivação dos direitos fundamentais. Então, ele traz essa diferenciação que não basta somente eu aproximar o processo da Constituição, porque hoje, com o panorama constitucional atual, tudo é vinculado à Constituição, não existe uma área jurídica que não seja subordinada à Constituição. Mas o processo teria essa função primordial, não mais de garantir justiça ou paz social, mas sim de garantir a efetividade dos direitos fundamentais. É interessante lembrar também, mais uma vez citando Minas Gerais, puxando o peixe para o nosso lado, que os estudos do professor Hector Fixamudio foram trazidos pelo José Alfredo de Oliveira Baracho, em 1984, também com a sua obra Processo Constitucional. Doutor Eric, por favor. Eu vou aproveitar para fazer uma provocação em cima do que você acabou de falar. Você colocou que o processo constitucional traz uma nova visão e que a gente se afasta da ideia do processo como instrumento de pacificação social e se aproxima da ideia de efetivação de direitos fundamentais, né? Foi isso? Uhum. Para você, principalmente porque o artigo 8º do novo Código, que você citou ele parcialmente, você citou só a parte que diz, na tua dissertação, citou a parte que diz que, ao aplicar esta norma, né, o Código de Processo Civil, o juiz buscará atender os fins sociais a que ela se destina, e aí foi só essa parte da citação, mas tem uma partezinha que coloca assim, promovendo e concretizando, alguma coisa assim, a dignidade da pessoa humana e aí outros princípios constitucionais. Então, dentro dessa perspectiva de promoção, concretização da dignidade da pessoa humana, e dentro da ideia de paz social, vamos trazer lá da ciência política e incorporar na teoria geral do processo, não é uma sociedade que é socialmente pacificada, não é uma sociedade em que a dignidade da pessoa humana, objetivamente tratada, no seu correspondente subjetivo, tem todos os direitos humanos de primeira, segunda e terceira dimensão plenamente realizados. Então, haveria realmente esse confronto entre essa ideia do processo constitucional e o modelo tradicional de visualização do processo como instrumento de pacificação social? O grande problema é que, se eu compreender o processo como um instrumento de pacificação social,
eu deixo ao julgador escolher o que seria essa pacificação social. E esse vem sendo o grande problema dos estudos de teoria geral do processo no Brasil nos últimos anos. É retirar esse poder do juiz de estabelecer os seus conceitos abertos, estabelecer o que seriam esses conceitos que não existem, não são pré-definidos pela legislação. Então, se eu permito que ele atue em prol da pacificação social, eu permito que o próprio juiz estabeleça o que seja essa pacificação social. E aí eu permito cada vez mais um ativismo judicial em detrimento das garantias processuais de ampla defesa e contraditório, que deveriam garantir efetivamente a participação das partes e cada vez menos a discricionariedade do julgador. Bom, também tem uma pergunta, diante desses problemas apontados, né, qual que seria a alternativa, correta aplicação do direito legal? Na verdade, o problema que eu abordo na minha dissertação é justamente esse, porque eu preciso que as partes tenham oportunidade de participar do incidente de uniformização de jurisprudência. Nos regimentos internos que foram analisados, na maioria deles, não existe sequer oportunidade que as partes participem, que elas possam se manifestar sobre o entendimento que elas pretendem uniformizar, sobre a compreensão da norma que elas acham que seria correta para o caso, e também não tem oportunidade, num segundo momento, de concordar ou não com a aplicação daquele entendimento uniformizado. Depois que o entendimento foi uniformizado para que ele seja aplicado num caso futuro, a parte não tem sequer a oportunidade de falar se aquele caso é aplicável ou não. Então, eu ampliando a participação da parte, tanto na construção do precedente quanto no seu momento de aplicação, eu conseguiria garantir essa ampla defesa e contraditório dentro do incidente de uniformização de jurisprudência. Professora Gabriela, e a dissertação virou um livro? Então, o livro está sendo publicado pela editora Lumen Iuris, sob o título A Uniformização de Jurisprudência no Estado Democrático de Direito, e ele faz parte de uma coleção que foi intitulada Estudos da Escola Mineira de Processo, pelo qual nós pretendemos abordar essa perspectiva democrática trabalhada no direito processual que a gente carrega lá da PUC Minas. Eu tenho o grande prazer de ter como companheira nessa empreitada a professora Roberta, que foi a autora do volume 1 dessa coleção. Eu fiquei com o 4º volume e no total, por enquanto, são 8 volumes, mas é uma coleção aberta que a gente pretende expandir e trabalhar cada vez mais e difundir cada vez mais os estudos da Escola Mineira de Processo. É uma coleção que os professores lá da PUC Minas estão trabalhando nela, professora? Na verdade, nós encampamos a ideia exatamente de difundi-los, né? De uma certa forma, é mais uma homenagem nossa como orientandos, né? Alguns deles já prefaciaram obras nossas, e a ideia é realmente levar, né, mais com um alcance aí maior as ideias que são trabalhadas dentro da PUC Minas. Foi uma iniciativa da nossa turma de mestrado e, como a Gabriela falou, ela conta aí com a abertura para adesão das futuras dissertações e teses que sejam defendidas no programa de pós-graduação da PUC Minas. Bom, então fica aí a dica para quem quiser aprofundar nesse assunto que a gente tratou hoje. Quero agradecer, Gabriela Freitas, pela presença aqui, professora. Também a professora Roberta Maia Gresta. Obrigada. Muito obrigado pela participação aqui. Professor Dr. Eric também. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no programa. E se você quiser mandar uma tese ou dissertação para a Academia, o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Para rever a programação da TV Justiça, basta acessar o endereço que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. O Academia fica por aqui. Até o próximo programa.